Aleluia. Bendiciones, hermanos. ¿Cuántos estão felizes por estar en la casa del Señor? Amém? Pongamos em pé, por favor. Recoja vuestra Bíblia e vamos ler a palavra del Senhor. E o texto que me gostaria de começar com vosotros está em Santiago, capítulo 4, e versículo de número 13 adelante. Estamos em um propósito. E o tema de nosso propósito del mês de novembro é a reconstrução de los, uma vez mais, a reconstrução de los sueños. E o Senhor, basado em este tema, puso um título para a predicação esta tarde. E o título é Viviendo los sueños de Dios. Viviendo los sueños de Dios. Vamos a repetir todos juntos. 1, 2, 3. Muito bem, hermanos. Santiago, capítulo 4, versículo 13 adelante. Eu vou ler com vosotros hasta o versículo 15 da palavra do Senhor. Vou ler a nova versão internacional. Quantos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Agora escutem isto. Ustedes que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal ou qual ciudad. Passaremos allí um ano, haremos negócios e ganharemos dinheiro. E isso que nem sequer sabem que sucederá amanhã. Que é sua vida? Ustedes são como a nebla, que aparece por um momento e luego se desvanece. Mas bem, deveriam dizer, se o Senhor quer, viviremos e haremos isto ou aquele. Amém? Cerrem vossos olhos. Hable com Jesus. Ele está aqui. Sua presença é real em este lugar. Ele é vivo e Ele pode escutar tua oração esta noite. Senhor, te alabamos e te damos graças, porque tu estás aqui neste lugar. E onde o Senhor está, há palavra de vida, há palavra de esperança. Donde o Senhor está, há transformação, há alimento para as almas. Por isso, alimenta-nos esta noite. Que tu Espírito Santo, uma vez mais, tenha liberdade para atuar segundo tu vontade. Abre as ventanas de los céus sobre este lugar. Que nossa mente e coração estejam cautivos a tu palavra, Senhor. É minha oração, em el nome de Jesus. Amém. Antes de sentar, diga para o irmão que está a tu lado qual é o tema da predicação. Diga para ele. Muito bem. Agora sim, sentados. Mejor que vivir nossos sonhos é vivir os sonhos de Deus. Mejor que vivir nossos planos é vivir os planos de Deus. Mejor que vivir nuestros propósitos es vivir los propósitos de Dios. ¿Usted ya se preguntó alguna vez a Dios cuáles son los planes de Dios para ti? ¿Usted ya se preguntó a tu Dios alguna vez cuáles son los propósitos de Dios para tu vida? ¿Cuáles son los proyectos de Dios? O en otras palabras, ¿cuáles son los sueños de Dios para tu vida? A cada início de ano, eu tenho uma costumbre. Quizás alguns de vosotros compartam de la mesma costumbre. Todo dia 31 de cada ano, eu cojo um papel. Bueno, agora um papel não, cojo mi teléfono. E apunto as metas de cada ano. ¿No? E eu sou tão ordenado com isto que apunto as metas em várias áreas da vida. Então, na vida espiritual, familiar, financeira. Bueno, hago mi listado de metas para o ano. Pero já passou algumas vezes de nem chegar ao fim de ano e eu já estar frustrados com mis próprias metas. Não? Pior é quando chega ao fim de ano e nós outros miramos para este papel ou para o teléfono onde está apontado e vemos que não logramos todas as metas. Não alcançamos todas as metas. Bueno, já há algum tempo que eu deixei de fazer tantas
metas, porque eu percebi que eram mis metas, eram mis planos, eram mis propósitos, e eu nem perguntava a opinião de Deus. Ou melhor, eu apresentava e dizia para ele, firma aí. Donde? Abaixo. Firma aí. Era mais ou menos assim. Então, assim, não eram os planos de Deus se cumprindo em minha vida, eram mis planos que eu fazia um documento, um papel e dizia a Deus, firma por favor, porque estes são mis metas, estes são mis planos, e eu necessito que tu firme e cumpla todos mis sonhos. Sabe o que passa quando nós outros pensamos assim? Os planos, em la gran maioria, são frustrados. Então, melhor é viver os planos de Deus para nossas vidas. E basado em este contexto, eu quero compartilhar com vosotros alguns textos da Bíblia, que há lições preciosas para que nós outros de verdade podamos desfrutar de uma reconstrução de los sueños para nossas vidas. Los que portam Bíblia, por favor, ábrala em Salmos, de número 33 e versículo 11. Mira lo que dice el Salmo de número 33 e verso 11. Diz, pero los planos del Senhor quedam firmes para sempre. Los desígnios de su mente são eternos. Eu quero te contestar a seguinte pergunta: ¿por que é melhor seguir os planos de Deus e vivir os sueños de Deus? Porque os planos de Deus são firmes. Eu não sei se passa com vosotros, pero eu cambio muitas das vezes de planos. Seguro que não deve passar com nenhuma irmã aqui que recoge a roupa do armário, pone, mira delante do espejo e diz: esta não. Então se quita e cambia de plano. E vai cambiando. Algumas sim, outras não. Pero muitos de nós fazem um plano e não logramos, vamos hasta a mitad ou hasta ter as primeiras dificuldades, luego deixamos de lado. Quantos de nós já começamos um curso e não terminamos? E agora estou falando de mim. Começamos uma faculdade, uma universidade e não terminamos. Começamos e não terminamos porque nossos planos não são como os planos de Deus. Diz a Bíblia que os planos de Deus são firmes e são eternos. Por isso é melhor viver os planos de Deus. Porque o Deus que começou a obra, diz a Bíblia, é fiel para completar a obra. Deus é aquele que começa um processo e vai até o final. Não é como nós outros que abandonamos os processos em meio ao caminho. Por isso é melhor viver os sonhos de Deus. Vamos seguir para o próximo texto, Jeremias. Mire para Jeremias, capítulo de número 29 e o versículo 11. Jeremias, capítulo 29 e o versículo 11. Diz assim: porque eu sei muito bem os planos que tenho para ustedes, afirma o Senhor. Planos de bem-estar e não de calamidade, a fim de dar-lhes um futuro e uma esperança. ¿Sabe por que é melhor viver os planos de Deus e os sonhos de Deus? Porque são buenos. Dice a Bíblia que os planos de Deus são perfeitos. São maiores são os planos de Deus do que os nossos. E o plano de Deus é como o plano que um padre hace para su hijo. É uma lástima que os hijos cada dia mais siguen su próprio caminho e não estão dispostos a seguir um projeto que o padre pone para sua vida. Porque todo padre hace planos de bem-estar e de prosperidade para seus hijos e não de calamidade. Por isso, os planos que o Senhor hace para nossas vidas é melhor do que os planos que nós outros hacemos para nossas vidas. Eu de verdade, hermanos, que poderia pensar, nunca imaginaria que em 2022 eu estaria em Espanha,
eu estaria vivendo aqui em Europa há mais de 13 anos. Casado, com 2 hijos, pastoreando uma igreja. En los mejores de mis sueños, eu não poderia imaginar isto. Porque os planos de Deus são infinitamente mejores e maiores. Por isso é melhor vivir os planos de Deus. Pero hay que tener una tremenda valentía para decir, Señor, yo dejo mis planes, mis projetos, porque mis projetos eram outros, aí em Brasil, não afuera. Pero ou nós hacemos isto, hermanos, de la buena maneira ou de la mala maneira. E é melhor hacer de la buena. É ter muitíssima valentia para dizer, Senhor, eu dejo mis planes para vivir os planos del Senhor. Eu dejo mis projetos para vivir os projetos del Senhor. ¿Por quê? Porque eu creio em esta afirmação bíblica, que os planos que o Senhor tem para mim não são planos de calamidade, são planos de bem-estar, são planos de prosperidade. Então, eu quero viver os planos de Deus e os sonhos de Deus, porque são melhores que os meus. Quantos estão aqui? Digam amém. Vamos para outro texto bíblico. Job 42, 2. Livro de Job, capítulo 42 e versículo 2. Eu sei muito bem que tu lo puedes todo, e não é possível frustrar, ou melhor, frustrar ninguno de tus planes. Não é possível frustrar os planos de Deus, pero los nuestros, sí, pero los de Deus não. Então, se ao pensar e meditar em los planos para el año, eu priorizasse os planos de Deus, eles não seriam frustrados. Porque a cada fim de ano tenho me listados de metas frustrados, porque são mis planos, e mis planos podem ser frustrados por uma pandemia, por uma crise financeira, e portanto por uma enfermidade, e por tantas outras coisas que podem passar. Pero garantiza a Bíblia, que é a palavra do Senhor, que os planos de Deus não poderão ser frustrados. ¿Por quê? Porque o Senhor todo pode. Nuestra fuerza, capacidad es limitada, pero el Señor no. Todo es posible para Él. Entonces, Ele pode correr aquilo que é impossível para o homem, que não está nem dentro de nossos planos, e fazer lo possível. ¿Sabe o que diz a Bíblia, hermanos? Que o lugar que o Senhor foi preparar para nós, ojos humanos não viu. Oídos humanos não escutou a música que sona em los cielos. Porque o cielo é muitíssimo mais de aquilo que nós podemos imaginar e pensar, é o que garantiza a Bíblia. Porque todo que o Senhor hace é melhor do que nós hacemos. Ou cabe alguma dúvida acerca disso? Que o Senhor hace melhor que nós. Então, o texto diz, Senhor, tudo puedes e tus planos não serão frustrados. Amém, meus irmãos? Próximo texto, Provérbios 16, versículo 3 e 4. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3 e 4. Põe em manos del Senhor todas tus obras, e tus projetos se cumprirão. Toda obra del Senhor tem um propósito. Hasta el malvado foi hecho para el dia del desastre. Então, se ponga na presença do Senhor tus planos, tus projetos. Não é que eu, pastor, então se eu não posso sonhar por mim mesmo? Eu não posso pensar por mim mesmo? Sim, pode. Pero ponga na presença do Senhor. Consagre ao Senhor. E não solamente haga como eu, pida para que o Senhor selle ou firme tus projetos. Não. Porque diz a Bíblia que o homem hace os planos, pero a última palavra vendrá del Senhor. Então, se consagre ao Senhor, ponga em las manos del Senhor seus projetos. Porque diz a Bíblia que nós leemos aqui, irmãos, que o Senhor é um Deus de propósito. Mira, toda obra del Senhor tem um propósito. E nós não entendemos os planos e os propósitos do Senhor. O texto diz que hasta
hasta el malvado foi hecho para el dia del desastre. Eu he visto alguns hermanos muito preocupados e demasiado preocupados com a situação política de nosso país. Pero eu creio que Deus sigue em el control de las naciones sempre. Independente de quem governa, nos olvidamos que somos governados em Espanha por um ateu. Nos olvidamos disso. Pero Deus sigue em el control de las naciones. Deus sigue sendo Deus. Independente de quem esté en el gobierno de las naciones, Dios governa sobre los gobernantes. Pero pastor, es mal y es malvado. Dice la Biblia que hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Para todo hay un propósito debajo del cielo. Es que nosotros no entendemos los planes del Señor, no entendemos los propósitos del Señor Jesús. Ou creemos que Deus é soberano e sigue em el controle de todas as coisas, ou não. Então, se Deus é soberano, pastor, eu não entendo. Há muitas coisas que eu também não entendo. Sabe por quê? Não somos onipresentes, não somos oniscientes. Conhecemos muito pouco. O texto que nós outros leemos diz que nós outros, uma hora estamos aqui, outra hora já não estamos mais. Eu escutava um testemunho este domingo de um pastor, de um irmão que estava na igreja, participou do culto, abraçou os irmãos, foi para a casa e morreu. Assim, foi para o céu, está com o Senhor e não está mais. Por quê, irmãos? Porque nós outros pensamos ter o controle das coisas e não temos. Pensamos que todo está bajo nosso controle e não está. Será que não aprendemos com a pandemia? Será que não aprendemos com essa experiência que não controlamos nada, que não dominamos nada, que a um momento estamos aqui, outro já não estamos, um momento temos, outro não temos. Então se consagre sua vida, seus planos, seus projetos ao Senhor, porque independente de quem estiver em el governo, entrar ou sair, mis planos não dependem de nenhuma autoridade humana, porque mis planos estão consagrados ao Senhor. Ele é o governador de minha vida, Ele é o rei de minha vida. Independente de las circunstâncias, se os planos de Deus não poderão ser frustrados, quem será o homem, quem será a mulher que terá a capacidade de frustrar os planos do Senhor? Deus está com nós, irmãos, e maior é aquele que está com nós, e aquele que está com nós nos garantiza a vitória. A igreja do Senhor nunca necessitou de homens e de políticas e de reinos para crescer. Ao revés, quanto mais a igreja cresceu, é quando a igreja era perseguida por os imperadores romanos, é quando os crentes eram açoitados em la calle, quando os crentes eram tirados em la cárcel, eram mortos por amor a Jesus Cristo. A igreja seguia crescendo, gente sendo salva e bautizada com o Espírito Santo, porque a igreja é de Jesus, e a igreja de Jesus triunfa em meio a persecução. Nós somos propriedade exclusiva de Jesus. A gente que disse que vai venir uma crise, como diz o pastor Cláudio Duarte, eu não quero participar. Bueno, os que queiram participem. Pastor, é que agora, pastor, mira este vídeo, pastor, agora é o fim do mundo. Toda a semana eu recebo um vídeo que o mundo vai terminar esta semana. Porque, mira o que ha dito o político, que a hora terminou, agora estamos perdidos. Hermanos, se terminou, melhor para nós outros, que vamos estar em el cielo com Jesus. Qual é a preocupação para um crente salvo? Morrer é o pior que pode te passar? Lo melhor. Vamos estar com Cristo em los cielos. Ou temos uma vida esperança. Que vivir é bueno, pero estar com Cristo é melhor. Ou não? Então, se meus sonhos, meus projetos e minhas metas estão consagrados ao Senhor, pero se nenhuma delas se cumprir, eu quero estar com o Senhor Jesus Cristo. E já está. Quantos estão aqui? Digam amém. Me quedei empolgado. Termino a hora. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acordo com su propósito. Entonces la preocupación es, Señor, yo estoy viviendo bajo sus propósitos ou su propósito.
Yo estoy viviendo los sueños de Dios. Porque si yo estoy viviendo bajo el propósito del Señor, o los planes, o los sueños del Señor, dice la Biblia que todo dispone, todas las cosas dispone para el bien de aquellos que viven bajo el propósito del Señor. Pasó esto, pasó aquello, es para el bien. Es para el bien. Porque todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Entonces, aunque parezca mal, hermanos, hay cosas que a nuestros ojos parecen mal. ¿Cuántos de nosotros ya utilizamos la siguiente expresión? Hay males que vienen para el bien. Pero solo tenemos esta conciencia después que pasa la circunstancia. Entonces, hay cosas que a nuestros ojos parecen mal. Pero se nós estamos vivendo bajo os propósitos, eu só pido uma coisa: Senhor, eu não quero sair do centro da vontade do Senhor. Eu não quero sair, me apartar da casa de Deus, da presença do Senhor. Como disse a canção, não que passe todos, que me deixem todos, que todo cambie. Que se o mundo vai passar por uma crise, que passa. Se a igreja vai passar por persecução, que passe. Eu solamente necessito estar em el centro de la voluntad de Deus. Eu solamente necessito estar cumprindo o propósito para el qual Deus me chamou. Porque se eu estou cumprindo o propósito, diz que todo coopera para el bien. Hermanos, creia que os sonhos de Deus são melhores que os tuyos. E eu não estou aqui menospreciando tus planos e tus sonhos. Eles são buenos. Só te digo que o sonho de um padre para o hijo é sempre melhor.